Abra sua Bíblia, por favor. Vamos à palavra de Deus nessa manhã. Quero, antes de orar pela vida do Kleber, esposo da Maíra, perdeu sua mãe essa semana, estive falando com ele. Kleber, infelizmente de câncer, é membro da nossa igreja. Queremos orar pelo Kleber. Renatinho, só me refresca o nome da esposa do Nego. Só me refresca o nome da esposa do Nego, Paula. Queremos também orar pela Paula, que perdeu seu irmão também ontem, lá do GCM do Renato da Betânia. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos, pedimos que o Senhor ministre sobre eles agora a tua paz, consolo, força. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Esteja fortalecendo a vida deles, Senhor. Como igreja, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos em oração, no nome de Jesus. Amém. Olha lá, vamos à palavra de Deus nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu estava meditando nesse texto e eu quero compartilhar com vocês sobre boas obras. Na hora que eu estava lendo, esse texto saltou aos meus olhos e eu quero compartilhar essa verdade bíblica. Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 9. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Efésios capítulo 2, versículo 9. Versículo 7. Para mostrar nas eras que onde via a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos por quem? Por meio de quê? Isto não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Dons, essa palavra dom aqui é carisma no original, quer dizer presente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos, ou para nós praticarmos. Vê se tem a versão aí, Rodrigão, onde está assim, para que andássemos nela. Por favor, verifique se tem essa versão aí, por gentileza. A meio da revista corrigida diz que Deus nos preparou para as boas obras, Sueli, para que andássemos nela. Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, aqui está a tua palavra explícita, declarada e revelada para nós nesta manhã. Nós desejamos ouvi-la e entendê-la, compreender que ela gere fruto em nosso interior. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, queridos. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos irmãos de Éfeso. E o contexto aqui, se quiser pode tirar o versículo, tá, Rô, por favor. O contexto aqui é o seguinte. Éfeso, se a gente fizer um estudo um pouco mais minucioso, a gente percebe que esta igreja, no qual o apóstolo Paulo planta, na Ásia, é uma igreja localizada num contexto de depravação. Existia ali uma deusa chamada Diana dos Efésios. Se você quiser até conhecer mais sobre esta cidade, Éfeso, tem um livro chamado A Igreja Desviada, e esse livro, o Brennan Manning, ele fala sobre essa cidade de Éfeso. Então, era uma cidade onde havia uma deusa chamada Diana dos Efésios, e nessa cidade, ali existia uma prática de culto a ela, Jefferson e Thalita, onde a prática de culto era o seguinte: as pessoas tinham relações sexuais explícitas ao vivo, no meio de todo mundo, em homenagem, em adoração a esta deusa chamada Diana dos Efésios. Era um negócio das trevas mesmo, muito, muito maligno. Então, existia a estátua dessa deusa naquela cidade, era uma cidade portuária, né, Éfeso, onde havia ali um comércio muito grande, as pessoas passavam por Éfeso, e ali existia também lugares onde os homens se relacionavam sexualmente com mulheres, porque eles passavam por a cidade portuária, se relacionavam com mulheres e iam para as suas cidades de volta. E aí Paulo implanta uma igreja, uma célula, porque as igrejas do Novo Testamento, a partir de Paulo, não são prédios
que se reúnem? São igrejas em casas. E aí o apóstolo Paulo planta uma igreja numa casa em Éfeso, ali ele começa a ministrar, ele começa a implantar o reino de Deus naquele lugar, treinar ministros, discípulos, para que pudesse dar continuidade. E Paulo sai para plantar, Aline Prado, igrejas em outras cidades. Então ele planta várias igrejas na Ásia Menor, em Colosso, em Tessalônica, ele planta na Galácia, enfim. E aí ele começa no capítulo 2 falando sobre salvação, porque o cerne da mensagem bíblica é buscar e salvar o que se havia perdido, diz Lucas 2,17. A proposta bíblica, irmãos, de Jesus ter morrido numa cruz, meu amigo Robson, não é apenas de nos fazer prosperar financeiramente, de Carlos e Débora, mas é de nos salvar. Sabe, Isabela Maria Soares, o propósito bíblico de Deus para nós não é apenas de nos fazer pessoas melhores fisicamente, mas é de nos transportar de um reino de trevas para um reino de luz. Porque a Bíblia cita que todos nós estávamos como ovelhas, como? Perdidas, desgarradas do rebanho. E Cristo vai lá e nos resgata com o preço de sangue, através do sacrifício dele na cruz. Então o fato de Jesus ter morrido na cruz trouxe salvação a nós. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Salvação, Wallace, a todos os homens. Então o que nós precisamos aprender, queridos? Que o sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para produzir um efeito na história, um antes e depois de Cristo, mas para produzir um antes e depois em nós. Nós precisamos ter um antes e depois. Irmãos, não há evangelho, não há conversão keniapoliana que não tenha antes e depois. Edivaldo. Irmãos, não dá, você que está aqui, você que está em casa, não dá para vivermos uma vida cristã se não existe um antes e depois de Cristo. Ok, irmãos? Ok, irmãos? Vocês estão em silêncio assim? Vocês estão recebendo a palavra? Então deve ser por isso, né? Amém. E aí Paulo começa a questionar ali numa conversa sobre salvação, Maven. E o questionamento é: a salvação é por obras? É mediante o que eu faço que proporciona para nós salvação? Mas Deus no texto, através do apóstolo Paulo, desmistifica algumas ideias que até hoje são ainda, Paulo Almeida, implantadas em nós, de que nós fazemos para ser salvo. Então nós vamos observar o texto. Duas verdades que nós precisamos encontrar aqui. Primeiro, a salvação não é por obras. O texto diz que pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. Graça, ele aponta para Jesus e a fé em Jesus por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom de quem? Olha que coisa impressionante. Se nós olhássemos esse texto, já poderíamos só parar nele e pregar só sobre ele, porque ele já é rico em verdades. Primeiro, a graça produz em nós salvação por meio da fé. Isso não é privilégio nosso, porque nós buscamos isso. Isso vem dele para com cada um de nós. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Irmãos, você já notou que Deus é presenteador? O texto diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Gálatas diz que Deus é galardoador. O que é galardoar? Alguém sabe? Dá o que, irmãos? Não é galantear não, tá, irmão? Jesus é galardoar, é presentear. Quem gosta de dar presente? Quem gosta de ganhar presente, irmão? Ah, eu não gosto de ganhar não. Qual é que gosta? Fica sem ganhar alguma coisa no aniversário, você não fica triste. Alguns gostam de dar, mas outros gostam de ganhar também presentes. E Deus é presenteador. E um dos presentes que Deus nos deu, Josi, é salvação. E isso não vem de vós, é dom de quem? Então, o primeiro ponto que nós precisamos desmistificar aqui nessa manhã. Irmãos, entendamos algo. Não é o que eu faço que produz salvação. É o que Ele fez que me dá salvação. Porque tem gente que acha que por fazer muitas benfeitorias, vai fazer para ser salvo.
E o segundo ponto é, não fazemos obras para sermos salvos, nós fazemos obras porque somos salvos. Então eu não faço para ser, eu faço porque já sou. Uma vez que já sou, eu sou induzido a fazer, porque Ele se entregou totalmente para que eu hoje, e junto com vocês, pudéssemos fazer a obra que Ele colocou nas nossas mãos. E não é uma obra simples, é uma boa obra. Então a convocação do Pai para nós nesta manhã é: eu quero convocar um time de gente que faz boa obra. Então, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, nós não fazemos, minha amiga Michele, porque para ser salvo. Porque entrou um modelo, e aqui sem citar nomes, mas nós sabemos de que há uma vou citar um nome que já morreu, mas teve um homem no Brasil chamado Betinho da Unicef. Lembram dele? Fui longe agora, né? Alguns nem sabem o que é isso. Mas esse cara, ele era um representante da Unicef, que é uma organização de crianças no Brasil. E é um cara que rebentou na arte social brasileira. Cara que tinha discurso na ONU, cara que era envolvido. Então, a gente olha para a vida dele, é uma inspiração para nós no que tange a vida social. A gente olha para uma mulher que foi denominada Madre Teresa de quê? Calcutá não é o seu sobrenome. Calcutá é uma cidade na Índia onde ela desenvolveu toda a sua vida ministerial. Era uma freira. E Madre Teresa viveu sua vida em Calcutá. A ponto de que um dia chegam para ela e perguntam: Madre, por que os seus pés, você tem os pés enrugados desse jeito, seus dedos são para dentro? Ela fala assim: é porque eu uso tênis menores do que os meus pés, porque quando eu vejo alguém com um pé que é o mesmo tamanho do meu, logo dou o meu calçado, eu tenho que calçar outro, então os meus pés são enrugados por conta disso. Mas e isso é tudo muito bonito, é tudo muito válido, é tudo muito bíblico. Ações sociais, como nós temos feito nas duas comunidades e nas famílias, mas não é isso que dá a nossa salvação. Então não é o fato de eu fazer algo para obter, isso seria barganha, irmãos. Eu faço para Deus ver, e se Deus vê, eu sou salvo. Então eu tenho que fazer publicamente para que Deus veja. Mas o texto bíblico diz que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Então a gente tem que tomar o cuidado de não fazer para ser visto. Mas nós temos que fazer porque nós temos que fazer. Entendeu, Renato? E aí nós vamos agora abordar o que é boas obras e o que ela faz em nós. O que são boas obras? Porque criamos um estereótipo de boas obras muito evangeliquez. Então a gente acha que boa obra só se é feita dentro da igreja. Então, se eu tocar um instrumento, eu estou fazendo uma boa obra. Só que se eu ajudar o funcionário que trabalha comigo, está tendo dificuldade de fazer algo, e eu sei fazer e ajudo, isso não é boa obra. Muito pelo contrário, é mais boa obra fazê-lo lá fora do que aqui dentro. Porque o evangelho não é sobre o que vivemos aqui dentro, o evangelho é sobre o que aprendemos aqui dentro e vivemos lá fora. Então boa obra é quando eu sei e ajudo a ensinar quem não sabe, Robertinho. Boa obra é quando eu sei que eu posso ajudar e ajudo. E aí as boas obras têm um papel. Um deles é glorificar a Deus. Porque a gente acreditou num evangelho que é muito egocêntrico, é muito para nós, é muito para dentro, é muito para mim.
Não importa se o outro está se perdendo, Givanildo Duarte, o que importa é que eu estou sendo salvo. Mas, irmãos, eu já disse isso para Jaque várias vezes, eu estou com uma vontade imensa de sentar com uma meia dúzia de médicos, de enfermeiros, na linha de frente, para ouvir esses caras. Eu queria só ouvi-los. Eu só queria fazer uma pergunta: como é que é? Porque aquilo que a Globo refez não é 100%, irmãos, não dá para ser. Nessa semana aí fez 2 dias, 3 dias de uma série tentando reproduzir o que é o Covid. Não, irmão, não é. Cadê o Alexandre? Está aqui não? Não, mas o Alexandre, esposo da Monique, pode falar muito bem do que é um hospital, porque ele viveu lá, internado por causa de um Covid. Esses caras estão numa boa obra absurda. Sim ou não? Quando a gente viu aquelas imagens vindo da Europa, das máscaras, as pessoas tirando as máscaras, aquele rosto machucado, você falou, meu Deus, cara, aquilo se tornou algo assustador, só que aquilo está acontecendo aonde? No nosso colo, na nossa casa, no nosso Brasil. E quando passar a pandemia, nós, igreja, poderemos pensar alguma maneira, porque agora não dá por causa da aglomeração, de honrar essa turma. Não dá para fazer 100% a nível Brasil, mas pelo menos nós podemos honrar quem trabalha no UPA. Não sei. Ir lá levar alguma coisa para todos eles que deram a vida, e alguns perderam suas vidas por conta dessa doença. Fazer uma boa obra. Mateus capítulo 5, versículo 16, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, que diz assim: brilhe a luz de vocês diante de quem? Diante de quem? Dos homens, para que os homens vejam das vossas boas obras. Glorifiquem quem? O vosso Pai que está nos céus. Olha só como boa obra glorifica, Duda. Então, Ari Almeida Júnior, o Evangelho de Jesus, Cíntia, me leva a fazer boas obras. Não dá para viver o Evangelho que não me inspire a fazer algo por outro e para o outro. Irmãos, eu não sei você, mas é só entre nós aqui, não tem ninguém vendo a gente. Não deu um tiquinho de carência nesses dias de pandemia, não? Deu ou não deu, gente? Você não falou assim, ai, ninguém me ligou? Pastor não me ligou? Porque eu escuto isso aí com frequência, irmão. De boa. Não dá para ligar para todo mundo. Eu queria, mas infelizmente... Não deu um tiquinho de carência? Deu ou não deu? Agora eu vou contar uma outra coisa. Alguém também teve carência esperando algo de nós. E se nós fizéssemos boa obra, Newton César, para alguém? E se nós cuidássemos de alguém? E se parássemos de olhar só para os nossos problemas, que não são poucos, irmãos? Quem aqui tem problema? Levante a mão, você que tem aí, pelo menos meio. Tem problema aí? Tem? Ué, casal bonito, tem problema? E se nós parássemos de olhar só para o nosso problema e focar e o holofote no nosso problema, e você pegasse o seu holofote e jogasse no problema de alguém? E ajudasse alguém, porque quando você ajuda alguém, Deus te ajuda a ajudar alguém. Então o texto diz que brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam das vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está onde? Nos céus. Então o que eu faço glorifica a Deus. Então se eu quero aprender, Armando Dutra, o que é glorificar a Deus, Nádia Perrota, eu vou fazer boas obras. Então fazer boas obras também é cuidar de gente. Abraçar o perdido, consolar o que está com dor. Ser ombro, Simone Aparecida, para quem precisa de ser ombro. Mas nós, irmãos, fomos ensinados, Igor e Vinícius,
que os nossos problemas sempre são maiores do que os dos outros. É ou não é? Hein, Andreinha? Então, que os outros se explodam. Eu vou resolver o meu. Ado. Onde está esse versículo na Bíblia? Anne Caroline Brisa, está onde esse versículo na Bíblia? Não sei onde está, irmãos. Eu quero criar uma nova rima. Ado, nós temos crente de boas obras para todos os lados. Rapaz, MC Flavinho da Baixada. Nós precisamos ser pessoas praticantes de boas obras, Laurindo Novaes. E aí, olha o que o texto nos ensina. O texto nos ensina o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha, que pratiquem o bem. Que pratiquem o quê? Sejam ricos de quê? De boas obras. Põe para mim esse texto, Rodrigão. 1 Timóteo 6,18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que pratiquem o bem, que pratiquem o bem. Irmãos, tem dia que nós não queremos fazer o bem. Sim ou não, Stephanie Gomes? Ei, quem está aqui é humano. Tem dia que você acorda querendo fazer o bem? Você acorda todo dia e fala: ai, que vontade de fazer o bem para alguém hoje. Acorda assim? Hein, Edialeda? Não, irmão, a gente acorda com vontade de esganar. Quem já acordou com vontade de esganar? Fazer uns cortes, jogar sal e pôr no sol. Você ri, né, Maria Eduarda? Fazer uma oração com imposição de mão. Vocês entenderam a oração com a imposição de mão, né? Fechada, com a mão fechada. Ai, que vontade de abraçar aquele cara que bateu naquela mulher em Ilhéus. Eu queria orar com ele, para pedir perdão para Deus depois. Mexe com você isso? Eu li uma reportagem ontem que me embrulhou o estômago. Uma legista do ML de São Paulo falando sobre abuso. E ela entrou para trabalhar ali um dia, porque não tinha ninguém, ela atendeu alguns casos e tal, ela começou a relatar ao longo dos anos os casos de abuso sexual. E no mesmo dia chegou um abuso de uma criança de 7 dias. E uma senhora de 81 anos. Irmãos, eu estou diante de uma câmera, eu sei que isso aqui pode ir para o Brasil, mas eu vou dizer para você: você fica com raiva ou não fica? Hã? Tem que ser muito crente, irmãos, para perdoar uma pessoa dessa. De um cara que pega uma criança de 7 dias e abusa sexualmente, Ricardinho. Irmão, a gente não consegue compreender porque a gente nunca viu ela dizendo os relatos daquela matéria que eu li sobre a fralda da criança suja de sangue. Vamos mudar de assunto porque já me dá um... Isso mexe demais comigo. Mas boa obra é amar alguém assim. Porque o evangelho, Paulo, é contramão de tudo isso que o mundo diz. O mundo diz assim: vai lá e mata, vai lá e assassina, vai lá e quebra o pau, vai lá. Porque, irmãos, eu não quero aqui espiritualizar o que não é espiritual. Há um humano dentro de nós. Por isso que Paulo diz assim: o bem que eu queria fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não queria fazer, este eu faço. Então há um humano em nós que quando vê uma cena dessa, você fala: meu, não dá vontade de pegar um cara desse? Dá ou não? Então, irmãos, por favor, cuidado com quem a gente deixa os nossos filhos. E uma coisa que ela falou no texto que eu achei incrível, ela falou assim: dizem que são monstros esses homens, eles não são monstros. Eles são pessoas doces e amáveis que frequentam as nossas casas. O que ele faz é monstro, mas eles não são. É tão
adocicado, mas enfim. Então, boa obra é fazer o bem. Pode o versículo, por favor. Praticar o bem, mesmo quando nós não queremos praticar o bem. Ser rico de boa obra é riqueza de quem cuida do outro, riqueza de quem cuida das pessoas, riqueza de quem se dispõe a cuidar do próximo, riqueza de quem se dispõe a dizer assim: eu vou cuidar de você, eu vou apacentar, pode deixar que eu vou cuidar de você, pode me ligar a hora que for preciso. Olha que coisa interessante que aconteceu comigo, eu até ri ontem com a Jaque 2 vezes, e vai um alerta para vocês. Eu falei: cara, isso aqui não, eu achei muito interessante, mas nas últimas 2 semanas, ontem e há uns 15 dias atrás, eu recebi 2 ligações perto da meia-noite de alguém dizendo assim: pastor, sequestraram a minha filha. Alguém da igreja me ligando, Vado. E desesperado: sequestraram a minha filha. Eu falei: calma. Peraí, vamos lá, vamos devagar. Pastor, estão pedindo dinheiro, não sei o que e tal. Eu falei: rapaz, agora o pastor é polícia, pastor é tudo. Da hora, acho da hora. E aí, ontem novamente, meia-noite: pastor, estou com a minha filha. Eu falei: misericórdia. Falei: vamos devagar, peraí. Você ligou para o Copom. E aí tal, eu falei: peraí, vamos fazer o seguinte: você já ligou para sua filha? Os 2 casos. Não, mas é a voz dela. E eu já passei por isso, irmão. Eu já recebi ligações que matariam a minha filha. Eu tenho filha? Vou tocar sua filha. Eu falei, aí eu dou corda. Eu falei: deixa eu ouvir ela. Pai, eu falei: mata, pode matar. Pode matar. Mata agora. Eu não tenho filho, tenho só filho. Eu falei: liga para sua filha. Mas é a voz dela, Flávia. Eu falei: liga para sua filha. Aí ligou. Aí falou: você está onde? Eu estou em casa. Aí de ontem eu liguei. Eu falei: fica na linha que eu vou ligar. Eu peguei meu celular e liguei para a filha. Eu falei: você está onde? Ô pastor, tomei um susto agora, eu estou dormindo. Eu falei: então desce, que se você não morrer, tua mãe morre hoje. Aí eu falei: fica na linha. Aí foi descer. Ele falou: pastor, minha mãe aqui está passando mal, está branca, pastor. E sei o quê. Aí eu falei: então, está tudo resolvido? Tá, pai. Aí eu desliguei, eu falei: Jaque, olha como é engraçado. E eu acho isso muito legal, não acho uma crítica, eu acho muito interessante. A primeira pessoa que elas ligaram foi para quem? Pastor. E aí eu fiquei pensando, talvez a gente não saiba de tudo, mas tem que saber de tudo um pouco, para poder ajudar, orientar, enfim. Mas aqui vai uma dica, gente: se ligarem para você, ligue para a pessoa. E vai uma outra dica, escute isso aqui, é assim que eles descobrem. Liga para você, olha gente, isso aqui é dica do polícia. Seguinte, CSI, investigação criminal. Eles ligam para você, é assim que eles fazem, porque é assim que eles fizeram comigo. Tô com a sua filha aqui, tal, vou passar para ela. Aí que quando você atende, o que você fala? O nome. O que foi, Joana? Ela já pegou o nome. Aí o cara pega: eu estou com a Joana aqui na linha, tá? Ela está comigo aqui. Acabou, gente. Acabou. Então, ligue para a pessoa, vê onde a pessoa está, antes de você entrar em desespero. Infelizmente, alguns casos são verdade, sabe que existe, mas não só à noite agora, mesmo horário, para me incomodar. Deixa eu dormir. Deixa eu ligar lá em casa e falar: mano, vocês estão me incomodando toda semana, deixa eu dormir. Boas obras, irmãos, nós precisamos ser pessoas ricas de boas obras. O texto diz que nós devemos ser generosos em dar e prontos a repartir. Generosidade é uma característica cristã. E a Bíblia diz que o generoso prosperará, diz Provérbios 11, 24. Então uma característica nossa que nós precisamos carregar é generosidade. Nós precisamos ter generosidade em nós. É quando alguém precisa, a gente, irmãos, cristão não pode ter uma ideologia do mundo que a gente dá pensando que vai receber de volta. Se eu ajudar o Renato, daqui um dia, de que o meu computador quebrar, ele vai me ajudar. Se eu ajudar o Carlinhos, vai que ele põe um Sky na minha casa.
Pô, o dia que eu ajudar o Armando, vai que o dia ele vai fazer um serviço no meu carro lá, uma manutenção, e não cobra. Pega o Uber com a Ari e não quer pagar. E Ari? Fala assim, você crê em Deus? Fala, crê, Deus te pague. Não, irmão, não dá. Não dá para fazer assim. Ô, irmão, Deus te abençoe. Vou dar um cheque fé datado. Não dá para dar cheque fé datado, irmão. Boas obras, pronto a repartir. Irmãos, eu tenho feito isso, não quero dizer isso para poder me gloriar, não é isso. Mas eu tenho olhado para o meu guarda-roupa e visto roupas que eu posso abençoar pessoas, eu retiro e dou para as pessoas. Essa semana eu estava com um par de sapatos lá, eu peguei, eu falei, vou abençoar alguém. Aí eu desci no meu prédio, eu vi o rapaz que retira faz a retirada de lixo lá do prédio. Eu falei, ô camarada, que número que você calça? Aí ele falou, eu calço 39,40. Eu falei, acabou de ganhar um par de sapatos novo. Cara, ele ficou numa alegria. Aí no outro dia eu encontrei ele, eu falei, e aí, você viu? Ele falou, já vim com ele hoje. Irmão, nós poderíamos fazer isso. Você poderia olhar no seu guarda-roupa e repartir algo com alguém, porque aquela camisa, aquela camiseta, aquela bermuda, o que for, aquela calça que não serve em você, você reparte com quem serve, com quem pode, com quem precisa, reparte. Deus colocou em nós para repartir, irmãos. Deus repartiu o melhor dele conosco, era só dele, ele deu para nós. Jesus é o repartir de Deus com a humanidade, nos ensinando a repartir com o outro. Irmãos, Deus é extravagante em generosidade. Mas agora, antes de nós terminarmos aqui, eu quero me aprofundar sobre duas experiências. Abra o seu texto bíblico em Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, versículo 33. Põe para mim aí, meu amigo Rodrigão. Olha só que interessante esta mulher. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar o quê? E dar esmolas. Olha só, olha a característica dela. Olha para mim aqui, por favor. Segura o texto aberto aí. Quem é essa mulher? Ela morava em Jope, seu nome era Tabita. No grego, seu nome era Dorcas. Ela tinha uma característica. Ela tinha uma vida de prática de boas obras, de doação de esmolas. Aqui o texto esmolas são ofertas. Ela reparte, ela entrega. Aqui dá as características de Dorcas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida era a cidade, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando o quê? Olha só que mulher, irmãos, vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Olha só. Quem é generoso, quem é praticante de boas obras, vive milagres. Eu vou usar uma expressão, peço que vocês me entendam. Quem pratica boas obras tem crédito com Deus.
Porque na hora que ela mais precisou, o que Deus operou nela? Milagre. Ela estava morta. Pedro vem de Lida até Jope, desce até Jope, porque Jope é uma cidade baixa. Pedro vem até Jope, e lá ele é levado até o quarto superior. Chega lá, ele ora por ela, a mulher ressuscita. E aqui o texto não fala, mas eu creio eu que ela ressuscitou e falou assim: acho que eu vou fazer um café para vocês. Porque ela era praticante de boas obras. Ela falou: gente, acho que eu vou fazer um bolo de milho. Está com fome, Pedro? Porque gente que tem um coração para servir não pode receber ninguém em casa, que faz banquete. Você chegou na casa assim: você está com pressa? Não. Peraí que eu vou passar um café. Mas não é de Deus isso, irmão? Cara, é de Deus. Tem café aí? Traz um pouquinho para mim aqui, por favor. Sejam Dorcas na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque a pessoa que é viciada em boas obras, ela não vê oportunidade a se perder quando tem oportunidade de servir. A pessoa que é viciada em boas obras, ela não vê o porquê. Ela fala assim: o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso servir essa pessoa aqui. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa aqui. Eu preciso. O que ela faz? Ela serve. Porque ela entendeu que ela nasceu para quê? Ela nasceu para servir, não para ser visto. Obrigado. Aí, ó. No céu vai ter isso aqui, irmãos. Com menos açúcar. Sei que fez, né, Dé? Tô brincando com você. Eu brinquei porque eu sei que foi a Débora que fez. Mas sabe, queridos, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago 2. Interessante que Dorcas, ela tinha uma prática de fazer roupas, Vinícius, para as viúvas que não tinham condições mais de bancar sua vida. Ela usava da atribuição que ela tinha como costureira para abençoar, minha amiga Letícia. Isso é muito louco, gente. Sabe, Cleide, isso é evangelho. É eu usar a capacidade que Deus me deu para abençoar quem não sabe. Eu creio no evangelho de serviço, irmãos. Não de ser visto. Irmãos, por favor. Eu estava dizendo, com quem que eu estava esse dia no carro? Eu estava com alguém no carro esse dia. E nós estávamos conversando sobre música. Eu amo música, eu gosto de música, eu escuto música o dia inteiro, se deixar. Irmão, eu durmo com música, eu lavo louça com música, eu limpo casa com música. Eu vi o Doni postando essa semana algo sobre música, sobre que música a gente fica mais tempo gastando música, vendo qual música vai colocar para limpar a casa do que limpando a casa. Não é assim? Eu vou escutar o quê? Você fica, mano, isso aqui eu não gostei. Aí já acabou a casa, você fala, mano, não vou limpar mais não, acabou. E aí, nós estávamos falando sobre músicos. E aí, assim, o mundo cristão brasileiro e internacional tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que você fala, meu Deus, que loucura. E nós estávamos falando sobre simplicidade, Gustavo. E vocês conhecem Raquel Novaes. Dispensa falar a simplicidade de Raquel, né? Pelo amor de Deus. Eu amo a Raquel não só porque ela canta, mas porque ela é. E ela disse para mim e para o meu irmão, ela falou assim: eu amo ir na igreja de vocês. Eu falei, eu não. E a gente ama quando ela vem aqui. Vamos chamá-las novamente, ela e o meu amigo Marcelo. Tão simples que esses dias, um amigo meu aqui da igreja, uma mulher que ele conhece, mora em Santos, e passou por um processo de divórcio, de um adultério, sofrendo. E esse amigo nosso, membro aqui, Elton, mandou umas músicas da Raquel para ela. E ela ficou encantada com as músicas da Raquel, gerou cura no coração dela, a vida. E esse cara falou, Flávio, será que a Raquel não grava um vídeo
para ela. Falei, eu vou falar, mandei uma mensagem para Raquel, falei, Raquel, assim, 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 tal, tal. Ela me mandou um vídeo com o nome da mulher, dizendo assim, fulana, eu quero dizer para você, para gente. O cara lançou um CD ontem na Conde Sarzeda, você não sabe nem o telefone, que já acha que é o rei do The Voice. Ela mandou para mim, eu mandei para o brother mandou para ela. Aí um dia a Raquel acabou o culto, foi para minha casa, a gente estava lá tomando café e pá. Eu conto isso não para engrandecer quem é a Raquel, vocês vão entender o que eu vou dizer no final. Estava lá toda a turma da banda, a gente, né, aliás, eles vinham para o culto à noite. Ela chegou mais cedo em casa, a gente almoçou, pá, ficou à tarde já tomando café com a gente em casa. E aí acabou o café e tal. Ela levantou do nada assim, foi lá para a pia, lavar a louça. Falei, não. Aí eu falei, já que a Raquel foi lavar a louça, ela falou assim, se eu não lavar a louça com você, eu não tenho parte com vocês. Falei, então lava tudo, lava tudo, lava tudo. Desci panela, desci tudo. Falei, banheiro, vassoura, pano, desinfetante, amaciante, cera líquida, parte de biloco perfumado, está tudo aqui. Aí, sabe o que me deixa inquieto? É que a gente fala assim, nossa, como ela é simples. Ei, todo cristão tem que ser simples. A gente fica impressionado com o correto. Eu tenho que encontrar um cantorzão top das galáxias no aeroporto e falar, graça e paz. Falar, graça e paz, qual é o seu nome? Não ele passar e falar assim, eu queria tanto falar com ele, mas eu não sei se ele vai me atender. Gente, tem que ser, eu também entendo que por um outro lado há o abuso disso. Eu já viajei com o Ademar de Campos, a gente estava em Belo Horizonte, e assim, é uma referência musical muito grande. E nós no aeroporto, lá as pessoas vindo, querendo bater foto, eu ficava atrás, para bater, aparecendo na foto. Sou segurança dele. Por mais que ele tenha 2 metros de altura. E tá a gente lá no hotel, e aí chegamos no hotel, aí ficava alguém lá do outro lado assim, é o Ademar? O cara, não é o Ademar não, é o Ademar. E nós assim, estava eu, o pastor Fernando, o Guga, o Samuca, a liderança da comunidade, e aí o rapaz falou assim, o senhor é o Ademar de Campos? Aí ele falou assim, sou. Falei que era ele, ó. Ele queria tirar uma foto, não, pode tirar foto. Irmãos, por quê? Porque ser simples é ser cristão. Quem conhece nosso pastor Carlos Alberto, quando vem aqui, ele é só o fundador desse negócio aqui. Quando ele vem aqui, irmãos, ele recusa tirar foto algum de vocês? Ele curte todas as fotos nossas do nosso Instagram, da comunidade, pode ver lá. Ele vem aqui, ele não recusa tirar uma foto, ele não recusa fazer nada, por quê? Porque o evangelho o tornou simples. Então a gente não tem que ficar acostumado com o errado. Nossa, fulano é simples, irmãos. Nós temos que ser simples. Concordam comigo, queridos? Lê o texto de Tiago, capítulo 2. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem o quê? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 15. Olha só como o apóstolo Tiago, esse Tiago aqui, para quem não sabe, é irmão de Jesus. Tiago, ele chega e diz o seguinte: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, versículo 16, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Irmãos, oração não enche barriga. Oração não veste ninguém. Tive fome, tive frio e não me vestiste. Andei nu e vocês não me deram roupa. Vai em paz, Deus te abençoe. Ei, vai em paz e Deus te abençoe. Não faz milagre de roupa aparecer. Apareceu com roupa. É o Kid Ginger, para quem tem filho. Engole um chiclete e nasce com a roupa do Kid Ginger. Sabe do que eu estou falando? Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou dizendo.
A pessoa está com fome. Chega o meu irmão lá, com a equipe lá, junto com o Clementino, e fala assim, nós vamos orar por você, mas não trouxe cesta? Hoje não, hoje a cesta é espiritual. Irmãos, a gente fica mais melhor de bom quando está com a barriga cheia, sim ou não? Irmão, então não adianta ele falar assim, não, vamos orar aqui. Vamos orar, mas vamos pôr a mão no bolso, irmãos. Passa o cartão até sair faísca. E vamos abençoar as pessoas. Versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, como que está essa fé? Então, Robinho, não adianta eu falar assim, vamos orar aqui, gente, para que Deus opere o milagre, e eu sabendo que o meu irmão precisa de alguma coisa e não vou ajudar o meu irmão. Essa fé, a Bíblia chama essa fé de que tipo de fé? Hein, Manuzinha? Que fé que é essa, Carol? Morta. Então a fé, ela é acompanhada de quê? De obras. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Ele responde, eu tenho obras. Então mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Gênesis 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando como? Juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas... Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como quê? E ele foi chamado de quê, irmãos? Ele foi chamado amigo de Deus só porque tinha atitude de fé ou porque ele tinha atitude de fé e atitude de obra? Porque a gente interpreta que Abraão foi só chamado amigo de Deus, Armando, porque ele tinha fé. Não, ele tinha fé, mas também tinha obra. Entendeu? Então, evangelho é uma mistura de fé com obra. Fé mais obras igual ao cristianismo. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, nessa manhã, para nós encerrarmos nosso encontro, Deus quer nos estimular. Versículo 10 de Efésios 2. Por favor, abra sua Bíblia aí. Não conseguiu achar outra versão, né, Rodrigão? Para que andássemos nela? Se conseguir aí? Boa! Olha só. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Criado, Marcelo, para boas obras. Para que você foi criado? Para fazer boa obra. Não, eu nasci para casar. Aí casa e fala assim, eu nasci para separar. Eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou. Eu gosto desse texto que diz que Deus nos preparou para que andássemos nela, não para que apenas praticássemos, mas a vida de um cristão, uma vida que anda constantemente em boas obras. Então nós vamos sair daqui hoje. Então a primeira oportunidade que você e eu tivermos de fazer boa obra, nós vamos fazer boa obra. E aqui vai uma dica. Vamos fazer boa obra para quem não é cristão. Para que os homens venham das vossas boas obras. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Essa é a mensagem de Deus para nós esta manhã, meus irmãos.